Qualquer hábito que a gente queira criar, a gente passa por quatro principais fases. E eu vou resumir essas quatro principais fases de uma forma bem simples para que você tenha paciência muitas vezes com o seu processo de mudança. Então, às vezes a gente está ali, né, num caminho de, eu preciso trocar o meu café da manhã, sou acostumada a comer pão, mas a orientação que eu tenho é que o melhor seria que eu comesse uma fruta ou comer uma proteína, enfim, qualquer hábito que você queira criar. Qual que é o processo que a gente passa? E não tem um melhor exemplo para dar do que o exemplo de dirigir. Essas quatro fases, eu vou trazer um nome técnico, vamos dizer assim, mas não se apega ao nome técnico, porque não é o mais importante. O mais importante é a sua qualidade de presença e a sua dedicação, a sua paciência para que você siga nesse processo. Então, se você sabe dirigir, ou então, que nem um dia eu estava com uma cliente, e qual foi o exemplo, né? Eu falei para ela, fala uma coisa que você tinha muita dificuldade de fazer e que hoje você faz muito bem. E aí ela trabalhava com a irmã dela em um pet shop. E aí ela falou, no começo, quando eu via minha irmã fazendo, eu achava que eu nunca ia conseguir. E hoje eu faço tão bem quanto ela, porque ela passou pelo processo de aprendizagem. O que que ela precisou? Ela precisou repetir, 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 repetir muitas vezes até que aquilo se tornasse uma habilidade dela. Então, a primeira fase, ela se chama inconsciente incompetente, que não tem nada a ver com ser competente ou incompetente, só tem a ver com a capacidade que a gente tem, muitas vezes, de fazer aquilo. Então, por que que o primeiro passo é inconsciente competente? Então, por exemplo, com relação ao dirigir. Quando que a gente está nessa fase com relação ao dirigir? Quando a gente é criança, a gente nem sabe que um dia a gente vai precisar aprender a dirigir. Então, naquele momento, com relação a aprender a dirigir, essa informação ela está no inconsciente incompetente, que é o quê? Eu nem sei que um dia eu vou precisar dirigir. Então, com relação à alimentação, você de repente está fazendo um hábito que já é errado, mas de repente você ainda não engordou. Então você está comendo doce todo dia depois do almoço, mas você nem sabe o quanto aquilo é prejudicial. Você nem sabe que um dia você vai precisar mudar aquele hábito. Então essa informação ela ainda está no inconsciente incompetente. Então eu nem sei daquilo. Só que tem um momento que é o quê? Putz, eu sei que comer doce depois do almoço está me engordando, mas eu ainda não consigo mudar. Aqui a gente está no consciente incompetente. Então, eu me tornei consciente disso, mas eu ainda não tenho, isso ainda não está automático para mim. Aqui a gente está no consciente incompetente. Eu já entendi que isso é importante. Então, eu sei daquilo, mas eu ainda não consigo fazer. Trazendo a analogia com dirigir, é quando a gente está, por exemplo, na autoescola. A gente está o quê? Aprendendo. Eu entendi como faz, mas eu ainda não consigo fazer. Eu entendi que aquilo é importante, mas eu ainda não consigo fazer. Aqui a gente está o quê? No processo de treino. A informação já está, mas ela ainda não está automática. Depois, o que acontece? Conforme a gente vai fazendo, 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 para onde é que a gente vai? A gente vai para o consciente competente. Então, quando a gente está, dirigir é o melhor exemplo, né? Quando a gente está a gente já aprendeu a dirigir, a gente já sabe dirigir, mas a gente não fez aquilo uma quantidade de vezes suficiente para a gente fazer sem tanta qualidade de presença. Então, por exemplo, você já sabe dirigir, você já sabe trocar as marchas, mas você ainda tem que olhar para o câmbio, por exemplo. Você ainda tem que pensar: agora eu vou colocar a segunda. Não, agora é a hora de colocar a terceira. Você sabe a informação, você consegue fazer, mas aquilo ainda não é fluido, aquilo ainda não está automático. É a mesma coisa que você fala assim, com relação ao doce depois do almoço. Bom, eu já sei que o melhor não é o doce, né? Eu já sei que ele estava me engordando, eu já consigo trocar o doce pela fruta, mas se eu bobear, eu ainda como doce. Se eu bobear, eu ainda dou uma deslizada. Aqui nesse momento a gente está na fase do consciente competente, que é o quê? Eu já sei, eu já consigo fazer, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade. A mesma coisa que acordar cedo, a mesma coisa que fazer exercício. Aquilo ainda exige um esforço, tá?
Qual que é a quarta fase? E essa fase aqui é quando a gente realmente fala, eu me tornei aquilo, sou a pessoa que acorda cedo, sou a pessoa que tem hábitos saudáveis, eu sou a pessoa que, enfim, né? É quando a informação ela está no inconsciente competente. O que que isso quer dizer? Que você já faz aquilo, aquilo já está automático para você. Como que isso funciona para mim? Hoje eu acordo, a primeira coisa que a primeira não, né? Mas uma das primeiras coisas que eu faço é pegar o meu celular e colocar uma oração da gratidão. Então eu já nem penso mais para fazer, porque aquilo já está no meu inconsciente competente. Isso já está automático. Isso já está automático. Eu já acordo e eu já coloco essa oração, porque a primeira hora do dia não é o tema desse vídeo, mas ela tem extrema relevância para a realidade que a gente vive, ela tem extrema relevância para a gente alcançar ou não aquele objetivo que a gente tem. Então, a primeira coisa a primeira hora do dia, o que que a gente precisa? Plantar, nossa mente é um solo fértil, plantar boas sementes na nossa mente. Então, eu já coloco uma oração da gratidão, porque eu já começo ali no meu dia plantando boas sementinhas. Então, nesse momento, tá no inconsciente competente. Então, é um momento que aquilo já tá automático. É quando você fala assim, nossa, eu nem penso mais em doce depois do almoço, sabe? Ou então você fala assim, nossa, quando você vê uma pessoa falando, caramba, eu fazia isso e isso era o meu normal. Ou então, quando você fala assim, eu. Quer ver um exemplo que é muito comum? O dirigir, né? Que é um exemplo extremamente comum. Você não só está dirigindo, como você está fazendo coisas que nem pode, né? Você está pegando o celular, você está passando maquiagem, você está fazendo outras coisas. Por quê? Porque o ato de dirigir já está no automático. Um outro exemplo muito comum também se você já fez as aulas de academia, tipo aquelas aulas de step, jump, por exemplo, quando começa a música, o seu corpo ele já responde ao movimento. Quando a gente faz aquilo tantas vezes, participa, né? Eu lembro que tinha uma época que eu participava, eu fazia cangu, né? Que é aquela, parece um patins, mas não é um patins, porque no lugar da rodinha tem molas, e aí é toda coreografada. E aí, até hoje, tem músicas que tocam que eu lembro da coreografia, mas porque eu repeti aquilo tantas vezes que aquela informação ela foi para o meu inconsciente competente. É capaz que se tocar música hoje, eu consiga executar o passo. Mas por quê? Porque eu fiz aquilo tantas vezes, eu era tão louca, né? Que tinha dia que eu fazia 3 horas de exercício aeróbico, qualquer dia eu conto essa história aqui também, fazia 3 horas de exercício aeróbico. Eu lembro que tinha uma aula de cangu, tipo 6 horas, aí tinha uma aula de pump, acho que era pump ou era step, 7 horas, e aí depois tinha outra aula de cangu, 8 horas. Tinha dia que eu fazia as 3 aulas, tudo porque eu queria muito emagrecer e eu não conseguia. Mas enfim, isso é tema para um outro vídeo. Mas por que que é importante você entender isso? Porque muitas vezes a gente quer que um hábito a gente mude ele muito rápido. Depende do quanto esse hábito ele tem uma relação emocional para você, você vai ter mais dificuldade de conseguir internalizar, de conseguir automatizar. Mas você entender esses 4 processos, essas 4 fases são fundamentais para que você consiga de fato, mudar esse hábito que você tanto precisa, alcançar o peso que você deseja, tá bom? Então, tenha paciência com o seu processo, né? Para avaliar com relação a esse hábito, qual dessas fases que eu tô. Lembra sempre de todas as coisas que hoje é muito fácil para você, mas que um dia foram um desafio e que hoje para você já é automático, assim como dirigir ou como cozinhar, enfim, tantas coisas que a gente aprende depois de adulto, mas todas elas a gente passa pelas 4 fases do aprendizado. E é fundamental que você entenda que para você conseguir mudar esse hábito que você precisa, você também vai precisar passar por essas 4 fases. E não tem nada de errado, não tem nada de ruim, faz parte da nossa mudança interna, do nosso processo, enfim, mas a gente precisa acolher com amorosidade. Algumas coisas vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis, mas todas elas passam por essas 4 fases, tá? Então tenha paciência com você, respeite o seu processo, tá? Siga firme e forte, porque você vai conseguir mudar. Não tem como você não conseguir mudar se você persistir. Só não consegue quem desiste, tá? Então bora lá que a vida é muito boa pra gente não viver bem dentro do próprio corpo.